Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação, do canal Resenha da Flamília. Atenção, hein? Urgente! Léo Ortiz é do Flamengo. Acordo aconteceu na reunião de hoje e pequenos detalhes separam o jogador no sentido do anúncio oficial. Mas o acordo já foi sacramentado, diretoria do Bragantino e a Red Bull, né, também aceitaram, cederam aos valores que o Flamengo havia ofertado. O Flamengo não aumentou proposta, hein? É muito bom que se diga isso, porque aquilo que a gente vinha dizendo se consolidou, se confirmou na reunião de hoje. E olha essa informação aqui, hein? Treinador Tite faz contato com o Igor Coronado. A gente já vinha dizendo para vocês que o Tite tinha o interesse nesse jogador. Tinha o jogador mapeado. Por conta da época que ele era treinador da Seleção Brasileira, ele tinha todos os jogadores mapeados. E aí, informação confirmada pela Raíssa Simplício de que o Tite fez contato com o Igor Coronado e nós vamos explicar para vocês aqui agora. Olha, só notícia boa. Tem mais notícias. Flamengo aguardando um novo contato do Internacional para poder vender de forma definitiva o Thiago Maia. Enfim, tudo isso e muito mais aqui no nosso canal Flamília da Nação e no canal Resenha da Flamília. Deixa o like. Tá feliz com a contratação do Mengão? Léo Ortiz vem para arrumar o setor defensivo do Flamengo? E aquela pergunta que eu tô doido para ver vocês responderem. Qual será a zaga titular do Flamengo? Fabrício Bruno e Léo Ortiz? Ou Léo Ortiz e Léo Pereira? Ou até mesmo Léo Ortiz vem para ser banco? Deixe a sua opinião aqui, agora. E nós vamos rodar a vinheta e, depois da vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta. Galera, Flamengo, enfim, chega a um acordo na reunião de hoje, aquilo que nós esperávamos, pela contratação de Léo Ortiz. Léo Ortiz chegará ao Flamengo por um contrato de 5 temporadas, 5 anos, defendendo as cores do rubro-negro. Jogador tem alguns aspectos que a diretoria do Flamengo e a própria comissão técnica gostam muito, que além de ele ser um jogador tecnicamente muito bom, um zagueiro que representa uma liderança. E essa liderança, ela é imprescindível no elenco atual do Flamengo, que perdeu peças importantes no que diz respeito à liderança. Então o Flamengo observou esse jogador como uma peça importantíssima. E olha que durante todo esse período, né, vocês que nos acompanham, alguns diziam, o Flamengo está analisando o nome de A, B ou C, caso Léo Ortiz não venha. Gente, a gente conversa com dirigentes do Flamengo durante todo o momento. E em todo momento, a confiança deles na contratação do Léo Ortiz, ela era inabalada. Não mudava. Sabiam que precisava ter um pouco de paciência, porque o Red Bull queria vender. É diferente de quando você vai contratar um jogador que o clube não quer vender. E que, na verdade, clube empresa, né, não quer vender. Aí é complicado. Mas eles queriam vender. Eles precisam vender. Não porque a Red Bull precisa de dinheiro, mas é questão de caixa, de você poder... comprou um jogador, se eu não me engano, foi lá 500 mil euros ou 400 mil euros, praticamente de graça. E aí você revende o jogador por uma proposta de 7 milhões de euros, olha o lucro. E empresa visa lucro. Exatamente dessa maneira. Quando você pega o balanço, aquilo que aconteceu, né, o balanço do clube, da sua filial, no ano, você tem que apresentar lucro, não tem jeito. O cara não tá botando dinheiro no Bragantino porque ele é apaixonado pelo Bragantino, porque ele quer ver o Bragantino ser campeão, não, ele quer lucro. E aí, o Flamengo sabia que eles precisariam vender, que eles queriam vender, e usou da paciência para poder acertar essa contratação. A cronologia dos fatos, quem nos acompanha sabe, a gente já vinha dizendo que o zagueiro entrou em contato com o técnico, né, na concentração no último sábado, Pedro Caixinha, e disse a ele
que gostaria de sair para o Flamengo e que poderia contar com ele na partida do dia seguinte com toda a tranquilidade, porque ele é profissional. No entanto, a cabeça dele não estava ali. A cabeça dele estava no Flamengo. Na verdade, até deixa eu fazer uma correção aqui. Não foi ele que procurou o técnico, não. Foi o Pedro Caixinha que o procurou na concentração no último sábado para poder conversar com o jogador, porque o sentiu cabisbaixo, meio triste. A atuação dele contra o Palmeiras, contra o time inteiro, reserva do Palmeiras, não foi boa. E aí o jogador contou com o apoio do treinador para poder sair. Viu que não tinha jeito. E o Pedro Caixinha, inclusive, cobra contratações da diretoria do Bragantino. E aí a coisa fluiu. A reunião foi marcada para o dia de hoje, conforme informamos, anteontem, ontem. E nessa reunião o acordo foi sacramentado. A Red Bull aceitou a proposta do Flamengo, 7 milhões de euros, gira em torno de 7 milhões de euros, com mais variáveis. O que pegava eram as variáveis, né? O Flamengo colocava as metas muito altas. Eu não sei se houve um acordo nessa questão das metas, a gente ainda não conseguiu saber, mas fato é de que, em termos de valores, o Flamengo não aumentou um centavo. Até porque eles já tinham aceito o valor de 7 milhões de euros em que o Flamengo entendia e prometeu, inclusive, ao Flamengo, conforme a gente vinha dizendo, que iria esperar até sexta-feira o fechamento da janela internacional para ver se pintava alguma proposta da Europa. Essa proposta sabíamos que não iria acontecer. O Flamengo trabalhou com o tempo, fechou a janela e o Flamengo agora confirma a contratação do jogador. Ah, por que não anunciou? Gente, o Flamengo tem toda uma precaução, vocês sabem disso. O Flamengo age dessa maneira. Às vezes o jogador vem para o Rio, ele pousa no aeroporto ali, rapaz, e chega a torcida esperando, canta o nome dele e tal, e ele passa de fininho, não dá nem entrevista, porque o Flamengo ainda não anunciou. Quantas vezes isso já aconteceu? O Flamengo só anuncia o jogador depois do contrato assinado e do exame médico realizado. Agora, realmente o acordo aconteceu, o Red Bull aceitou a proposta do Flamengo e o jogador chegará para jogar no Flamengo por 5 temporadas. Eu quero saber de você. Vamos falar de Igor Coronado agora, hein? Tite liga para Igor Coronado, nós vamos falar agora, mas eu quero saber de você. A zaga titular do Flamengo, qual é? Para você, Fabrício Bruno e Léo Ortiz, aproveitando o entrosamento que ambos tinham da época de Red Bull Bragantino, ou a zaga dos Léo Pereira e Léo Ortiz, ou mantém aquela zaga que lá está e coloca o Léo Ortiz no banco de reservas. Comente, porque a opinião de vocês é muito importante, cara. A gente acompanha e precisa saber o que vocês pensam. Antes de eu falar do Coronado, quero dar uma dica para vocês, que ontem eu me dei bem, cara. Fiz lá minha fezinha lá na Betano, no jogo da Argentina e Venezuela, coloquei empate. E a Venezuela, no finalzinho, botou bola pra dentro, empatou e eu botei uma graninha no bolso. Eles estavam pagando 3,76. Que maravilha! Betano, a maior casa de aposta do Brasil, as maiores odds. E detalhe, você colocando o código Flamília, como aqui está, você, além de ganhar o depósito em dobro, você ganha mais R$20 para poder apostar. Eles estão dando para vocês mais R$20. Vai lá, aposta aí para você poder se divertir, né? O objetivo sempre é o entretenimento e não você pensar em ganhar dinheiro, nada disso. Mas vale destacar que, além de você fazer o cadastro gratuito aqui agora, você vai concorrer a uma camisa oficial do Flamengo que iremos sortear no dia 15 de fevereiro, semana que vem, na outra quinta-feira, iremos sortear aquele manto sagrado lindíssimo, novo, e você não pode ficar de fora dessa. Então, cara, o que você tem que fazer? Na descrição tem o link. Clica no link, preenche o cadastro e coloca, não esquece de colocar o código Flamília para você poder ganhar todos esses benefícios e mais concorrer ao manto sagrado oficial. Valeu? Galera, notícia importante. A gente vem trazendo para vocês há algum tempo de que a nossa fonte, as pessoas que a gente tem de fonte, né, que é um dirigente do Flamengo, inclusive, tinha dito que o Flamengo tem interesse sim no Igor Coronado. No entanto, o Flamengo não iria divulgar nomes de jogadores que estavam sendo especulados. Aqueles que já tinham vazado, tudo bem, não tinha mais como negar, mas o presidente não quer que esses nomes sejam vazados.
Ontem a gente descobriu e trouxemos também no vídeo de hoje, falamos na live de ontem e trouxemos no vídeo de hoje que o nome do Igor Coronado foi debatido no Conselhinho, né? O Flamengo que faz uma reunião todas as segundas-feiras no Conselho do Futebol, chamado Conselhinho. E nesse Conselhinho foi levado o nome do Igor Coronado para ver se vale a pena o Flamengo fazer este, entre aspas, investimento. Pô, investimento? O Flamengo quer pagar 12 milhões no Evander, pô. O Igor Coronado é de graça, mas tudo bem. E aí, a gente acaba de receber a notícia vinda da nossa companheira Raíssa Simplício de que um membro da comissão técnica de Tite, e o próprio treinador falaram com o Igor Coronado sobre a possibilidade de vir ao Flamengo. Até porque, mostrando a ele que no Flamengo ele seria uma peça muito importante. Gente, é claro que essa informação ela foi passada para a Raíssa pelo empresário do jogador. Então, assim, o empresário, muitas das vezes, ele usa os jornalistas para poder, né, dar uma informação e tal, exaltar o seu atleta, aquela coisa toda. No entanto, a informação existe. A gente já sabia que o Tite tinha esse jogador mapeado desde a época de seleção brasileira. Ele precisa, né? Ele tinha todas as ferramentas, os dados de todos os jogadores brasileiros que atuam na Europa, e o Igor Coronado era o destaque de um futebol que já vinha crescendo, que é o futebol árabe. E aí, o Tite hoje, não foi hoje, né? Mas ele fez contato com o jogador. É óbvio que para o Tite fazer contato com o jogador e um membro da sua comissão técnica, quer dizer, tanto o Tite quanto um membro da comissão técnica, é muito claro para mim, e acho que para você também, você não é bobo, né? Você que está aí do outro lado nos acompanhando, de que o Flamengo tem interesse e que o Flamengo negocia o jogador. As informações que a gente tem é que o Corinthians está na frente nessa negociação. O Corinthians, inclusive, o empresário do jogador esteve na Arena Corinthians, né? Lá na Neoquímica Arena, no último jogo do Corinthians, que o Corinthians tomou uma cipuada. Ele deve ter olhado aquilo e falado assim: vou trazer meu jogador para cá, não, cara. Tomando de 3, enfim. Mas, de qualquer maneira, ele lá esteve e ele tá negociando com a diretoria do Corinthians, que tá prometendo para todo mundo aí. A gente tem acesso aqui a alguns empresários, alguns representantes de jogadores, alguns intermediários, pessoas que vivem o meio do futebol, e o Corinthians está jogando pesado. Assim, pesado que eu me refiro é prometendo aquilo que talvez nem ele possa pagar. Mas é isso que eles estão fazendo. Se for disputar em termos de proposta, eu tenho absoluta certeza que o Corinthians vai oferecer muito mais do que o Flamengo. Só que eles podem oferecer muito mais e não pagar. E aí vai ficar nas mãos do jogador e de seus representantes entenderem o que é melhor para o jogador. Vir disputar posição num elenco mais qualificado, mais receber em dia e ter uma visibilidade disputando títulos, ou ir para um clube no qual ele, obviamente, vai ser titular absoluto, um clube de massa também, que tem uma boa visibilidade, mas que dificilmente vai disputar títulos e dificilmente ele vai ter esse pagamento sendo cumprido à risca, porque o presidente do Corinthians sabemos que é um cara que fala demais, é meio falastrão e não cumpre com aquilo que ele promete, né? Enfim, e aí? Gostaram da notícia do Léo Ortiz e o Igor Coronado? Feliz também? É uma boa? Deixe o seu like agora, rapidinho. Clique no botão vermelho, inscrevendo-se no nosso canal Família da Nação. Uma boa noite a todos. Daqui a pouquinho, daqui a uma hora, quase uma hora, né? Daqui a 50 minutos, 52 minutos, iremos começar a nossa live. Então, conto com vocês. Uma boa noite a todos. Saudações rubro-negras.